e já tem alguns dias que eu venho aqui fazer live para poder contribuir com o desenvolvimento de vocês, ajudar vocês aí na busca do emprego. E hoje eu vou conversar sobre esse tema, que é bem interessante. E no final também eu vou entrar num outro assunto que eu tô percebendo que tá fazendo bastante diferença no processo seletivo, tá? Que é em relação ao comportamento também. A linguagem não verbal, ela continua sendo de extrema importância nas relações interpessoais, né? Então, essas caras e bocas, esse olhão aberto, né, que eu acabei de fazer aqui para vocês, um olhar para cima, um ar, né? Então, símbolos, jeito de pegar, jeito de tocar, os códigos humanos universais no geral, né? Então, a gente acaba não prestando atenção que esses códigos, essas expressões faciais, essa postura, ela acaba falando muito também por nós, né? Nas entrevistas de emprego, isso é fato. Então, quando a gente pensa que a gente precisa estar atento para que a gente não fale mais do que aquilo que a gente não gostaria, a gente precisa prestar atenção em várias coisas, nessa linguagem da face, do corpo, né? Inclusive a vestimenta. Eu sempre digo, as pessoas perguntam, Cintia, mas com que roupa que eu vou na entrevista? Eu sempre acho que a gente precisa pecar pelo básico, né? Por quê? Porque mesmo que seja um cargo muito alto, se você vai muito arrumado, né? Além das vezes até a pessoa que está fazendo entrevista com você, isso pode não ser bem interpretado. Então, assim, o ideal é que você vá com as roupas básicas, com poucas cores, né? Com nada muito estampado. Essa questão da vestimenta também é uma forma de comunicação, ela também é uma forma falada, uma linguagem da vestimenta, as pessoas prestam atenção nisso, e muitas vezes as pessoas, mas isso é preconceito, não sei o quê. A nossa fisionomia, o fato das pessoas olharem pra gente e achar a gente um padrão de estético bonito ou não, feio ou não, gordo ou magro, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não acho certo, não acho justo. A questão das pessoas olharem pra você e tirar e ter como que fala, uma expressão ou um julgamento ou perceber algo sobre você, não quer dizer que esteja certo ou errado. Quer dizer que nós, seres humanos, funcionamos dessa forma. Nós, quando olhamos para alguém, a gente já faz ali uma leitura. Todo mundo é assim. É super natural quando você vê uma pessoa e a primeira coisa que você vê é falar, nossa, fulano é bonito. Nossa, não gostei do fulano. Fulano tem a cara fechada, né? Nossa, a pessoa parece brava. Então, é super natural. Eu mesmo tenho uma expressão facial e um tom de voz que muitas vezes as pessoas acreditam que eu estou com raiva, que eu estou nervosa, que eu estou preocupada por conta dessa minha fisionomia, que é um pouco mais forte, mais firme, né? E só a partir do momento que ela começa a falar comigo, que ela percebe que não, que muitas vezes não tem nada a ver com a minha leitura facial. E tem também aquele olhar pro lado, né? Aquele falar com o olho. Já viu quando você fala com o olho? Faz, né? Olha para cima e fala com o olho. Então, essa linguagem corporal para entrevista, ela é extremamente necessária que você tenha essa observação para que você não seja reprovado por alguma coisa nesse sentido, tá? Aí tem outras coisas que não são bem legais, que não são tão legais, que eu trouxe aqui para poder passar para você, tá? A apresentação. Tá? Quando você chega no local, é muito importante essa apresentação. Que você pegue na mão de forma firme, que você esteja sorrindo, né? Por mais que a gente esteja ali tenso, nervoso, ansioso, porque quer ter a resposta, né? Mas procure sorrir, force esse sorriso, mesmo que não seja a princípio natural, mas que logo ele vai ficar. O olhar, tá? É muito importante o olho no olho. Cuidado com esse olhar pro lado, com esse olhar para baixo. De desespero, de cansaço, de que, pelo amor de Deus, me dá um emprego, suplicando, né, o trabalho, que você está muito desesperado pelo trabalho, né? Outra forma
de você buscar o contato visual é o olhar sereno, tranquilo, de forma leve, tá? Não também pressionando, instigando o outro, ou olhando no fundo do outro. Tem uma linguagem corporal que me incomoda muito, que é a questão da pessoa chegar muito perto de mim, entendeu? Isso me incomoda profundamente. Quando você vai cumprimentar alguém e a pessoa se aproxima muito. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto, e acontece com muita frequência. Então é muito importante você prestar atenção se você não tem esse comportamento e se a outra pessoa também que está próxima de você não tá gostando disso, tá? Uma outra expressão também que eu acho bem legal é a questão das mãos, tá? A posição das mãos. A gente fica muito confuso sem saber o que fazer com essas mãos. E aí as pessoas às vezes ficam engessadas, pega a mão, coloca em um lugar, fica ali engessada. E a gente tá percebendo que ela não tá natural. A gente tá percebendo que ela tá robotizada, né? Que não é dela isso. E fica muito nítido de que tem alguma coisa que tá incomodando. Eu gesticulo muito. Então, se gesticular é algo que você faz, gesticule. Não tem como você esconder uma coisa que é natural. Que é sua, natural, entendeu? Então, não tem o porquê. O que a gente tem que tomar cuidado são com excessos, né? Então, você abre a mão, levanta pro outro lado e faz assim. Então, esses excessos é que não são legais. Agora, se você por hábito já tem essa questão, tá gesticulando, tá olhando mais no fundo do olho, levando o corpo para frente, né? Eu tenho muito isso. Então, seja você. Não adianta você fingir algo que você não é, porque no dia a dia as pessoas vão perceber que você não tá sendo verdadeiro. Então, não deixe de gesticular. Aí, uma dica que eu vou dar para você em questão, se você estiver muito incomodado e não querer gesticular, segure uma caneta, tá? Leve para entrevista, para a mesa, uma caneta. Fique segurando essa caneta durante o tempo que você está falando. Se puder também um caderno, uma folha. Você pode até dizer que você vai querer anotar alguma coisa e use isso como uma âncora para toda vez que você ficar incomodado e não conseguir sair bem, ou as palavras não virem, dar aquele branco, que a gente até já conversou sobre isso, né? Da gente travar ali na hora da entrevista. Então, segure algo. Segure uma caneta, segure uma pasta, um caderno que você levar, uma folha, entendeu? Outro detalhe nessa questão da linguagem corporal, encoste, tá? Use a cadeira de forma confortável. É muito comum as pessoas irem para a entrevista, tá? E sentar na ponta da cadeira, ficar muito tenso e não encostar, não relaxar. Então até a respiração muda. Se você ficar muito aqui, ó, na frente, e não encostar, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir deixar o seu cérebro ter oxigenação na hora e as palavras não vão vir, vão sumir e você não vai conseguir passar bem pela entrevista, entendeu? E aí tem uma coisa muito ruim que acontece na entrevista, que a gente precisa prestar atenção muito. Essa questão tem que ter, isso aí é treinado, tá? É atenção plena. Por isso que a gente tem que estar atento, tem que estar treinando em casa, gravando um vídeo, para poder a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, como a gente fala, tá? Como a gente faz. Por que geralmente as pessoas, quando começam a gravar vídeos, né? Ou eventualmente é precisa que ela grave um vídeo, ela não gosta. Porque ela não está acostumado a se ver. E aí, quando ela não gosta, é exatamente esses trejeitos, né? Essas faces, essas facetas, essa mão que fica meio sem lugar, esse ombro que acaba ficando tenso demais, entendeu? É geralmente isso que ela entra em julgamento. Então, se a gente for parar para pensar em relação à comunicação não verbal, a gente precisa prestar atenção nesse momento novo agora, que está sempre pedindo para fazer a entrevista por vídeo. Então, se vocês ainda não foram colocados a essa prova, não pediram para que vocês fizessem ainda uma entrevista por vídeo, comecem a treinar.
É uma forma de você treinar tanto a entrevista presencial quanto a entrevista por vídeo. E não pense vocês que essa questão do vídeo é uma questão só por conta da pandemia, não, tá? Ela já existia antes, com menos frequência, tem funcionado muito agora, e a tendência é que a gente leve ela para pós-pandemia. Então, com certeza vai ser uma das fases do processo seletivo, vai ser essa entrevista por vídeo, ou a entrevista por vídeo, ou a sua apresentação por vídeo. Então, assim, comecem a treinando agora, vá para frente do vídeo, preste atenção na sua fala, na forma que você olha, na sua expressão, se não tá muito mecânico, robotizado demais, entendeu? E cada vez que você for fazendo, isso vai se tornando mais natural, inclusive com o que você presta atenção, com o que você olha, que você muda. Por exemplo, quando eu vou gravar stories, eu erro muito, então muitas vezes eu preciso apagar e fazer de novo. Porque tem alguma coisa que eu não gostei, algum cenário que não tá legal. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. E falando em questão de cenário, quando eu falo em relação à entrevista, eu tô falando da entrevista também no vídeo, tá? Já aconteceu de eu fazer entrevista com pessoas e do outro lado, atrás dela, ter uma bagunça, assim, tipo, desorganizada mesmo, cama, armário aberto, né, tá? E teve uma entrevista que me desconcentrou completamente, que eu nem continuei a entrevista. Eu parei a entrevista, tipo assim, eu dei um jeito de acabar a entrevista logo. Não falei que eu não queria mais continuar a entrevista. A pessoa tava fazendo a entrevista comigo deitado na cama. Eu dava pra ver o travesseiro dela aqui. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo essas coisas pra vocês, vocês acreditam que não acontece. Acontece muito, tá? Então, assim, essa me incomodou muito quando eu vi a pessoa deitada na cama. É muito ruim porque mostra desleixo, descuido, de que você não tá respeitando o meu momento. A entrevista por vídeo, a preparação é igual, como se você estivesse saindo da sua casa. É a mesma. Então, você vai se vestir, vai se arrumar, vai fazer uma maquiagem, vai arrumar o seu cabelo da mesma forma que você estivesse saindo de casa. A diferença é que em vez de você sair para a rua, você vai entrar para dentro de um quarto, tá? Que de preferência tem um bom cenário atrás. Eu não tô falando que tem que ser bonito, nem que tem que ser chique. Estou falando que no máximo, ó, parede branca, entendeu? Essas observações precisam tá sendo feitas. Mas se só tem o quarto, pelo menos forre a cama, organize a cama. Pode ser feito na cama, não tem problema. Mas que atrás esteja arrumado, organizado. Tudo isso é levado em consideração. Tudo isso é uma linguagem não verbal. Tudo isso é observado. Então, não pense você que o recrutador não está prestando atenção no que está em volta, que ele está sim prestando atenção. Ele tá olhando para isso, entendeu? Um brinco que não seja grande demais, entendeu? Que não chame muito mais atenção. A roupa não pode chamar mais atenção do recrutador do que você tá falando, das suas qualidades. É justamente isso, por isso que hoje a gente não pede mais que coloque foto no currículo. Por quê? Porque a sua imagem, ela não pode ser um fator de decisão na hora que eu tiver que selecionar, né? Ali os profissionais para fazer a entrevista. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessa questão, tá? Então, leva essas dicas, tá? Tanto para o presencial quanto para o online. Treinem enquanto vocês ainda não fizeram, para quando for o momento adequado, você conseguir fazer isso. Outra questão é a postura, tá? Sempre reta, tá? Ombro, relaxa esse ombro. Não fica com esse ombro muito tenso ou muito para dentro, morrendo de medo, acreditando que vai acontecer alguém ali vai te bater, brigar com você. Isso não existe mais, tá? Já aconteceu no passado algumas formas de recrutamento de seleção horrorosas, ortodoxas, né, que é o nome dela, e ela não existe mais, ela sumiu do mercado, graças a Deus. Inclusive, é até ruim quando as pessoas perguntam sobre esse tema, tá? Demonstre confiança. Você sabe qual é uma forma que a gente chama? Que é a postura do super-herói. Óbvio que a gente não é super-herói, mas é muito importante. Como os nossos super-heróis, os nossos grandes super-heróis, quando eles estão em ação, como que eles se portam, né? Peito para cima, ombro
para baixo, né? Sempre a cabeça levantada, empinada, né? Com aquela segurança, com aquela postura segura, firme, de que ele é a pessoa preparada para passar naquela entrevista, de que ele controla as emoções dele, de que ele tem noção do que o corpo dele está falando com ele, que ele está atento, está se organizando em relação a isso. Então, essa postura de confiança, de segurança, ela impõe muito, tá? Ela fala muito. Da mesma forma que a postura para dentro, o olhar para baixo, triste, fala de forma negativa, a postura do super-herói, ela conta bastante quando você vai fazer entrevista e se posicionar na frente desse recrutador ou do gestor. Principalmente se forem cargos de liderança, tá? Que você for ter um cargo de liderança, de gestão, são essas duas questões que precisam estar mais atento ainda. Aí uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que é um erro muito comum e a gente não presta atenção, tá? Ela é uma linguagem verbal, tá? Mas eu tô sentindo necessidade de falar sobre esse assunto. Cada vez mais ele tem vindo até mim, que é a questão dos vícios de linguagem, tá? Eu tenho vício de linguagem, é comum a gente ter, principalmente dependendo da nossa região, onde a gente cresceu, do nosso meio, entendeu? Mas é muito ruim eu ter que reprovar uma pessoa, na verdade não sou eu que reprovo, o gestor que reprova, uma pessoa por conta desse vício de linguagem. Porque quando você fala uma palavra ou outra, né, que você já se habituou a falar essa palavra errada, não fala um S, né, não fala... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, por muito tempo, acreditei que a palavra ridícula existisse. E eu descobri que não. Eu fui procurar essa palavra no dicionário e eu entendi que essa palavra não existe. Que ela é um vício de linguagem. Que ela é uma linguagem da minha cidade, da minha região. Então, ela não existe. Eu já procurei essa palavra em todo lugar, não existe. Então, toda vez que eu escrevo isso lá... ele corrige para ridícula. Só que ela não faz tanto sentido com a expressão que eu aprendi. Por quê? Quando eu aprendi a palavra ridícula, era quando alguém não dava comida pra gente. Quando a gente pedia lanche, né, na escola, pra alguém me dar um pedaço, aí a pessoa não dava, negava. Não vou dar não, é meu, vou comer sozinha. Aí eu falava, deixa de ser ridícula, entendeu? Não era eu que falava, todo mundo que morava ali na minha região, eu sou de Minas, né? Do interior de Minas, todo mundo dizia isso, então era muito comum. E quando eu vim pra cidade grande, eu comecei a repetir essa palavra e em um dado momento eu descobri que ela não existia. Não existia. Então quem me ouvia falar, tava imaginando que eu tava querendo falar ridícula mesmo e que eu estava falando de forma errada, mas é um vício de linguagem, é um padrão regional, né? Uma língua da região. Então, a gente precisa estar sempre tendo atenção nisso. Olhando o que a gente está falando. E eu vou passar um exercício para você que por muito tempo eu fiz e eu de vez em quando ainda faço. Quando você estiver conversando com pessoas e você passar muito tempo, for fazer uma conversa muito longa, você pegar e gravar a sua voz. Grava a sua voz. Para que você preste atenção, escute você falando. Se isso te incomodar, provavelmente está incomodando quem escuta. Está incomodando quem escuta. Aí você vai pegar aquela palavra e vai escrever aquela palavra, vai pesquisar sobre aquela palavra, entendeu? E como você vai verbalizar essa palavra em todas as fases da nossa fala coloquial mesmo do dia a dia, da nossa linguagem diária, tá? O método que eu utilizo é escrever a palavra em uma folha. Assim aprendo mais rápido. Bom, isso é o que eu faço, dá certo. É justamente isso, João Anderson. É muito bom você pegar essa palavra e escrever ela em várias vezes, conjugar o verbo dela, para que você não erre da próxima vez e que a próxima vez que você for falar, o seu cérebro já entendeu que você já sabe como falar aquela palavra da forma correta. Então, é muito importante a gente prestar atenção. Outro hábito muito importante é leitura. Não deixem de ler. Não deixem de ler. A leitura é essencial.
Então, busquem livros que não sejam só livros relacionados à formação acadêmica de vocês. Busquem livros que vocês gostem, que sejam atrativas essas leituras, entendeu? E vai treinando o hábito da leitura. Vai treinando esse hábito da leitura. É muito difícil para quem não tem o hábito de ler. O corpo vai se sentir incomodado, você vai sentir cansado, você vai sentir sono. Você não vai conseguir ler por muito tempo, é totalmente natural. Mas quanto mais você vai criando o hábito, mais vezes você vai conseguindo ler melhor. Então, comece por uma folha, né? Não conseguiu ler uma folha toda, sentiu sono, sentiu cansado? Leia uma página. Leia sempre no mesmo horário. Busque ler sempre no mesmo horário. E quando você for criando esse hábito, você vai perceber que quanto mais você faz, mais o seu corpo vai pedir para que você faça. E aí você viu alguma palavra ali na leitura que você não entendeu? Wikipédia. Antigamente era um dicionário, né? Agora vai para o Google. Pesquise sobre a palavra. Entenda onde ela funciona. Porque é muito triste, gente. Muito triste quando eu preciso passar a devolutiva para uma pessoa e dizer para ela que a única coisa que reprovou ela foi o vício de linguagem. Foi o vício de linguagem, principalmente se ela vai atender um cargo aonde ela tem que estar falando com outras pessoas, com outras empresas, atendendo no telefone, aonde ela vai, um telemarketing, onde ela tem que estar conversando com pessoas, onde ela vai onde ela vai estar num quadro de equipe, fazer gestão de equipe, um cargo de liderança. Entendeu? Então, tudo isso pesa muito contra. Então, são essas dicas que eu quis trazer para vocês. Eu sempre assisto as minhas lives, entendeu? Justamente para poder tentar melhorar esses vícios de linguagem. E vez ou outra eu pego uma coisa ali que eu tenho que corrigir. Entendeu? Eu agradeço muito, sexta-feira, entendeu? E ainda vocês estiveram aqui. É muito importante ter a presença de vocês. Muito obrigada de verdade. Eu tô partindo pro final. Entrem no meu grupo, assistam as lives que vocês não assistiram. Tem muito conteúdo lá no feed. E eu quero e gostaria muito que vocês continuassem aí comigo durante esses próximos dias, tá? Sábado e domingo é o meu dia de descanso e eu também gostaria que vocês até criassem rotinas diferentes, tá? Pro sábado e domingo, para poder a gente ter realmente essa pausa, essa oportunidade e tá bem, tá? Para segunda, para terça-feira, buscando uma oportunidade de emprego. Gente, eu fico muito grata, principalmente quando vocês colaboram, dando ideias, falando o que vocês fazem, trocando as experiências de vocês. Pra mim é muito rico, tá? Então, eu agradeço do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira e até segunda, tá? Mais uma semana. Semana que vem eu vou estar fazendo a aula do LinkedIn. Acho que vai ser terça-feira já. Tá tão pertinho, né? Então, quem tiver lá, se inscreveu na aula do LinkedIn, sejam bem-vindos, estaremos juntos na terça-feira na aula do LinkedIn. E quem não está ainda, fica aí o convite, tá? É muito importante para quem não conhece ainda saber essa rede de profissional, essa plataforma profissional que é incrível e leva muita gente para outro passo, a gente aprende bastante, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau!